O senador Luiz Carlos Reis cobrou dos colegas senadores ações para restabelecer o Estado de Direito no país. O senador afirmou: "Ocupo esta tribuna para registrar minha indignação com a subtração do nosso sistema democrático. O que foi e ainda está sendo apresentado diariamente são excessos, decisões tendenciosas, inovações legislativas a despeito dos preceitos constitucionais, mediatização de juízes e, acima de tudo, uma suposta carta branca que faz com que o judiciário brasileiro entenda que tem superpoderes." O senador lembrou que a Constituição previa um sistema democrático e as instituições do Estado deveriam preservar os direitos dos cidadãos. Reis apontou que não é isso que vem sendo observado. O senador disse: "Entretanto, assistimos com perplexidade decisões judiciais que impõem censura prévia para quem ousa manifestar opinião. Lista de pessoas com contas retidas inclui parlamentares, veículos de comunicação e personalidades dos mais diversos segmentos, todas silenciadas em caráter excepcional, sem embasamento constitucional e por definição de um único ministro. Os excessos são inegáveis. Pode-se responsabilizar as pessoas pelo que foi dito, jamais impor a elas o silêncio. Tirar o direito de fala de um cidadão é um ato que não cabe em uma democracia. A justificativa usada, no mínimo, é contraditória." Luiz Carlos Reis questionou a obstinação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em impedir a análise de pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores, lembrando que há mais de 60 pedidos que o colegiado é impedido de analisar, graças à ação de Pacheco e de seu antecessor, Davi Alcolumbre. O senador apontou os claros indícios de perseguição política observados na censura seletiva, em que emissoras da velha imprensa não tiveram qualquer restrição para apresentar seu próprio viés e torcida escancarada, e disse: "O Brasil é um país livre e não pode ser manipulado de forma tão vergonhosa pelos tribunais politizados." Reis pediu a instalação de uma CPI e a análise de dezenas de pedidos de impeachment nas gavetas de Pacheco. O senador alertou: "Não podemos seguir omissos diante desses excessos. Não podemos tolerar que paire nenhum tipo de dúvida sobre a nossa democracia. Esta casa tem o dever de restabelecer o equilíbrio entre os poderes." Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem nos limites de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia,
graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há tempos. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato parlamentar por palavras em um vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Sabem que o jornalista continua com tornozeleira eletrônica. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, senador Veneziano, colegas senadoras, senadores, ocupo hoje essa tribuna para registrar a minha indignação com a subtração do nosso sistema democrático. O que foi e ainda está sendo apresentado diariamente são excessos, decisões tendenciosas, inovações legislativas a despeito dos preceitos constitucionais, mediatização de juízes e, acima de tudo, uma suposta carta branca que faz com que o judiciário brasileiro entenda que tem superpoderes. Quando, em 1988, promulgamos a Constituição Federal, sonhamos com um país democrático. Cada palavra crescida buscava ofertar aos brasileiros condições de exercer o poder de escolha. Nesse contexto, cabe ao Estado e às suas instituições que o compõem o dever de preservar direitos tão caros. Entretanto,
Assistimos com perplexidade decisões judiciais que impõem censura prévia para quem ousa manifestar opinião sobre lista de pessoas com contas retidas inclui parlamentares, veículos de comunicação e personalidades dos mais variados segmentos. Todas silenciadas em caráter excepcional, sem embasamento constitucional e por definição de um único ministro. Os excessos são inegáveis. Pode-se responsabilizar as pessoas pelo que foi dito, jamais impor a elas o silêncio. Tirar o direito de fala de um cidadão é um ato que não cabe numa democracia. A justificativa usada, no mínimo, é contraditória. É fato que o Brasil está dividido e seguir a legislação vigente é um fator determinante. A transparência é outro elemento que pode fazer a diferença em um momento tão crítico. Por que não investigar as denúncias das inserções de rádio? Por que não colocar em discussão os pedidos de impeachment? Falava aqui o senador Lazier, quem eu quero cumprimentar, o próprio senador Girão e outros. Tem mais de 60 pedidos, senhor presidente. Mais de 60 que foram arquivados da forma que o senador Lazier se posicionou. O episódio do Radiolão é simbólico no que diz respeito às desproporções que têm despertado desconfiança legítima em parcela significativa da população. Diante de denúncias tão graves, a população teve como resposta a publicação de uma nota e a exoneração de um servidor sob circunstâncias ainda não esclarecidas. Induções em massa foram permitidas. Quem aqui nesse plenário acompanhou a cobertura das eleições em veículos como a Globo News, a Folha de São Paulo, o Estadão, não houveram excessos? Claro que houveram. Foram imparciais, tendenciosos? Alguma penalidade foi emitida? Nunca. Com a Jovem Pan, que a despeito de qualquer queixa, sempre trouxe comentaristas em contraponto, foi imposta censura prévia. Cadê o debate equilibrado? Posicionamentos pessoais, opiniões não podem se sobrepor ao dever de informar e o dever de julgar com isenção e nem o direito ao livre exercício da democracia. O Brasil é um país livre e não pode ser manipulado de forma tão vergonhosa pelos tribunais politizados. Por fim, peço a esta casa, que é uma casa de ponderamento, de equilíbrio, que instale uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso das inserções. Eu tenho um requerimento propondo essa CPI. Peço também que seja analisado nesse plenário o requerimento da minha autoria, que solicita a deliberação da petição 9, ainda de 2021, que oferece a representação contra o ministro Alexandre de Moraes e pede a abertura do processo de impeachment para o seu impeachment. É do senador Girão e outros, onde eu assinei também, e reforça a posição com mais queixas apresentadas contra o ministro Alexandre de Moraes no instante que eu apresentei esse requerimento. Solicito também a Vossa Excelência e ao plenário que seja pautado o PDL 371, de autoria do senador Lazier Martins, que susta os efeitos da resolução da censura. Não podemos seguir omissos diante desses excessos. Não podemos tolerar que paire nenhum tipo de dúvida sobre a nossa democracia. Esta casa tem o dever de restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Esse é o fato, senhor presidente. A questão do radiolão, a questão do caso que o senador Lazier pauta nesse instante aqui, o próprio caso do senador Girão, que eu acrescentei fatos e falas em cima daquele processo, pedindo a decisão que foi pautada pelo senador Lazier. Mais de 60 processos do tempo do senador Davi Alcolumbre e agora no tempo do senador Rodrigo Pacheco. Esses processos estão sendo arquivados sistematicamente. É preciso que nós debatemos. Imagine, senhor presidente, um ministro do Supremo não querer vir a essa casa, senador, se furta de vir. Imagine qualquer ministro do governo. Ele veio sob baixo de vara aqui, e agora nós não conseguimos trazer um ministro supremo para poder fazer um depoimento que seja, um debate que seja, ele se omite a vir aqui. Essa é a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Luiz Carlos Reis.